Salve, salve a todos os entusiastas da inovação na indústria alimentícia. Eu sou o Gabriel e vocês estão sintonizados na TotalCast, o podcast oficial da Total Ingredientes. Aqui a gente desvenda um pouquinho sobre os desenvolvimentos na indústria de alimentos, novos insumos, tendências de mercado e, obviamente, os produtos desenvolvidos pela Total Ingredientes. Tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre os aromas, esses produtos que transformam, né, nossas formulações alimentícias em verdadeiras experiências sensoriais, né, pessoal? Antes de mais nada, eu queria apresentar o canal. Esse é o nosso primeiro episódio, né, de uma série de episódios que a gente vai fazer pela frente, né? E antes de a gente se aprofundar nesse mundo dos aromas, eu queria introduzir o propósito desse canal. Aqui a gente vai explorar os desenvolvimentos mais recentes, como já dito, a gente vai falar sobre as tendências de mercado, novas tecnologias, e claro, como hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre esse fascinante universo dos aromas na indústria de alimentos, tá bom? Só para vocês entenderem, pessoal, a Total Ingredientes, então, não é apenas uma empresa fornecedora de insumos, a gente é um parceiro e busca constantemente a excelência, né, pelos desenvolvimentos de produtos alimentícios e excelência sensorial. A gente está aqui nesse canal de falar um pouquinho dos nossos insights, compartilhar esses insights com vocês, as novas tendências e descobertas que a gente tem que moldam o cenário na indústria de alimentos. Tá? Então a gente quer passar um pouquinho do nosso conhecimento para vocês. A gente vai se aprofundar nos conhecimentos nos diferentes tipos de aromas. A gente vai falar um pouquinho dos aromas naturais, idênticos aos naturais e artificiais. A gente vai passar pelos processos produtivos de aplicação na indústria. E a gente também vai falar um pouquinho sobre os desenvolvimentos recentes na indústria e as novas tecnologias que estão sendo empregadas nesse mercado de aromas. Tá bom, gente? Antes de mais nada, antes de a gente fazer o começo, né, da nossa jornada sobre os aromas, queria convidar vocês a se inscreverem no nosso canal para vocês não perderem nenhum episódio. Também queria convidar vocês, se tiverem dúvidas, sugestões ou temas que queriam abordar, né, a gente está aqui para ouvir vocês e vocês são parte da nossa jornada e são mais importantes que qualquer outra coisa. Agora, para a gente começar, vamos abrir a porta para os universos dos aromas industriais e vamos descobrir juntos novas novidades e tendências desse mundo, tá bom? Para a gente começar a falar sobre aroma, a gente tem que desvendar alguns mitos, né, algumas falas. Né? O que é o aroma em si? Né? O aroma nada mais é que um componente químico, né? Então, um componente químico que está ao redor da gente. São fórmulas, né? Ou seja, produtos que estão na natureza, tá? E que estão ao redor no ar também. Ou seja, quando você sente um cheiro diferente, eu vou dar um exemplo aqui do que eu adoro, tá? Quando chove e pega aquele cheirinho na grama, aquele cheiro de grama molhada, nada mais é que um composto químico que ele está no ar, suspenso no ar e que está entrando no nosso nariz. Tá bom? E quando a gente fala de composto químico, a gente também tem que desvendar um mito, né? As pessoas falam, pô, isso aí tá cheio de componente químico. Não, na verdade, a próxima vez que você ouvir isso, você pode falar, não, 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 tá errado, porque componente químico tá em tudo. O componente químico, ele é a água que a gente bebe, né? A H2O, um composto químico. Né? O tecido que a gente usa é um composto químico, né? Um polímero que a gente está usando, tá bom? Tudo que a gente está consumindo diariamente é um composto químico que se transforma em alguma outra coisa e está em completa transformação na natureza, tá bom? E o aroma não é diferente disso. Tá? O aroma é um composto químico, tá? Que ele tem uma característica importante. Primeiramente, normalmente eles são compostos orgânicos. O que é um composto orgânico, Gabriel? Composto orgânico é um produto que ele tem muitos carbonos na sua cadeia se ligando, né? E com uma característica específica. Ou seja, um ácido orgânico é um ácido, como a gente sabe. Um éster é um outro produto. Tá? Um éter é outro produto. E são produtos mais focados na indústria de química, né? Então são falas de químicos, engenheiros químicos de alimentos, normalmente, né? Em que a gente vê muito esses desenvolvimentos, mas são produtos que estão na natureza, tá bom? E como é que esses aromas, como é que essas sensações vêm ao nosso corpo? E aí que está a parte fascinante. Esses compostos orgânicos, tá? Dependendo da sua característica, eles entram pelas nossas narinas, por exemplo, e se conectam a receptores que a gente tem no nariz. Tá? Esses receptores vão trazer uma sensação
né, através de uma ligação com o nosso cérebro vai fazer, né, a tradução desse receptor e vai trazer a sensação, né, pro nosso corpo, nosso bem-estar. O cérebro vai trazer uma sensação boa ou ruim. A boca não é diferente. A boca a gente também tem receptores que vão fazer essa tradução, né? E vai dar essa sensação pro consumidor ou para a pessoa que está consumindo aquele produto. Tá bom, gente? Então, agora que a gente já entendeu um pouquinho, né, dessa introdução à química, engenharia de alimentos, engenharia química, a gente pode falar um pouquinho sobre os tipos de aromas, né, e as suas aplicações. Tá bom? Então, é importante a gente explorar as características deles também. Hoje, só para a gente diferenciar, fazer essa diferenciação, a gente tem três tipos de classificação para os aromas. Então, a gente tem os aromas naturais, obviamente, como o nome já diz, né? Eles provêm de fontes naturais. Os aromas artificiais, que são esses aromas que eles são desenvolvidos totalmente em laboratório. E os aromas idênticos aos naturais. Os idênticos aos naturais, eles são uma mescla entre um aroma artificial e um aroma natural. Por quê? Porque eles são aromas que têm a sua cadeia, né, como a gente vinha falando antes, o seu produto químico em si, ele é um clone do natural, né? Então ele é um clone, literalmente a mesma coisa que o natural, mas ele é desenvolvido em laboratório, desenvolvido pelo ser humano. Ele não está na natureza. Tá bom, gente? Então isso é muito interessante para a gente entender um pouquinho dessas diferenças. E sobre os métodos de produção, né? Mas e aí? Você me explicou um pouquinho sobre o que são aromas, mas qual que é o método de produção? Então vamos lá, vamos começar pelo natural, que fica mais fácil de a gente começar, e depois a gente vai explorando os outros tipos. O aroma natural, né, como a gente disse, ele é um aroma que está na natureza. Tá? Ele pode ser extraído, por exemplo, de uma fruta, pode ser extraído de uma folha, pode ser extraído de uma carne. Tá? Ele é um composto que está nesse meio natural. E normalmente ele é extraído através de processos de extração. Tá? Então pode ser, eu vou dar um exemplo aqui que é que a gente vê no dia a dia. Por exemplo, quando você está fazendo uma cachaça de butiá, aqui no sul do país é muito comum, tá? A cachaça de butiá. Butiá é uma fruta, né? Para quem não conhece. Então, quando você bota o butiá no álcool, você está fazendo uma extração alcoólica, tá? Ou seja, o álcool ele está extraindo os componentes dessa fruta e trazendo para esse meio líquido, tá bom? Quando você traz para o meio líquido, você traz esses aromas, esses compostos químicos que ficam. E é por isso que dá essa sensação da cachaça de butiá, ou pode ser de qualquer outra, né, na sua região, qualquer outra fruta ou folha, né? Ela dá aquela sensação na cachaça, no álcool, porque foi extraído alguns componentes químicos, né? E dentro deles a gente tem alguns aromas, tá bom? Então, na indústria de alimentos não é diferente, né? Quando a gente quer produzir um aroma natural, a gente faz um tipo de extração, né? Hoje existem vários métodos, hoje tem extração, né, por extração física, então a gente faz uma prensa física, extração química, que seria extração, por exemplo, com álcool, extração com CO2 supercrítico, que hoje é uma tendência no mercado porque é muito mais limpa, né, renovável e também, né, muito mais com menos químicos no final do processo, né? Então é um produto mais natural. Isso são aromas naturais, tá? E é nesse grupo, nessa classificação. Os aromas artificiais, eles são totalmente ao contrário, né? Então, quando a gente desenvolve um aroma natural, a gente faz ele totalmente em laboratório para que ele possa emular ou copiar sensações do nosso corpo. Então, a gente tem um aroma, por exemplo, de carne artificial, em que desenvolve, né, um produto químico, né, por meio do laboratório, né, para que a gente possa copiar essa sensação de uma carne, por exemplo. Tá? E às vezes essas moléculas, né, esses compostos químicos não têm nada a ver com o que tem no natural, tá bom? Então são compostos totalmente diferentes, né, e que a gente desenvolveu em laboratório. Mas, Gabriel, como é que a gente desenvolve uma coisa em laboratório? É simples, né? A gente tem, é só a gente pensar, pô, a gente tem diversas maneiras, obviamente, mais simples ela é a síntese química que a gente chama, que a gente pega dois compostos, né, dois ou três mais compostos, e junta esses compostos, né? Ou seja, a gente tem o A e o B, esse A e B tem uma ligação química, né, que eles se conectam e geram um componente C, que ele vai ser esse produto aromático, tá bom?
Então é mais ou menos dessa maneira bem simplória para a gente só dar essa introdução, né? A gente não vai entrar muito adentrar no mundo de química orgânica, que é muito específico, muito avançado, mas é mais ou menos dessa maneira, tá? E esse produto C, ele vai ter uma característica aromática para o nosso corpo que vai se ligar com alguns receptores e vai trazer para o nosso cérebro, por exemplo, a ideia de uma carne, tá bom? E os aromas idênticos aos naturais? Como o próprio nome já diz, né, ele é idêntico ao natural, né? Mas ele está entre um aroma artificial e o natural. Por que isso? Porque a molécula, o composto do aroma idêntico ao natural, ele é literalmente um clone do aroma natural, tá bom? Então é a mesma molécula, mas ela foi sintetizada em laboratório. Então o ser humano conseguiu chegar nesse nível em que a gente consegue sintetizar um produto em laboratório, né, através dessas técnicas da química, tá? Pegando produtos químicos e deixando, por meio de ligações, desenvolvendo um produto que ele é um clone de um aroma natural, do que a gente encontra na natureza. E aí a gente vem com a classificação do aroma idêntico ao natural. Tá bom, pessoal? Então, próxima vez que vocês ouvirem, vocês já vão saber mais ou menos essa diferenciação, né? Então, é muito curioso quando a gente fala sobre esse desenvolvimento, porque o desenvolvimento dos aromas, a gente falou um pouquinho sobre o método de produção, né, e o desenvolvimento dos aromas naturais, mas os aromas artificiais e idênticos aos naturais são muito parecidos, tá? Então, a gente tem, por exemplo, na indústria de alimentos, a gente mistura esses dois, esse componente A mais B e dando C, como foi o nosso exemplo, em reatores, né? Então, esses reatores químicos, eles fazem todo esse processo de produção. E normalmente não é tão fácil, né? Normalmente exige muita técnica, muito controle e também um ponto muito interessante, e aí que é uma curiosidade sobre os processos produtivos, né? Às vezes a gente acha, pô, é só misturar um produto A com B vai dar um C. Não. Na indústria de química, por incrível que pareça, né, ela tem uma sensibilidade às matérias-primas. Tá? Então a matéria-prima é algo essencial para que o produto final seja de qualidade, seja um produto confiável. Tá bom, pessoal? Agora que a gente já falou um pouco sobre os aromas, a gente já falou um pouco como são produzidos, o que eles são, as diferenças, é importante a gente falar sobre a tendência de mercado, né? Então, analisando as tendências de mercado, né, do consumidor final, a gente tem que, desde a pandemia, desde antes da pandemia, a gente tem uma tendência do mercado a produtos com uma maior saudabilidade, né, que tragam bem-estar para o consumidor, e também produtos agora plant-based, que a gente chama, são produtos à base de plantas, né? E uma redução na parte de produtos que provenham de origem animal. Tá? Os aromas não são diferentes, tá, pessoal? A gente tem essa tendência para aromas que sejam plant-based, tá? Que venham à base de plantas, né? À base de frutas. Aromas que sejam com benefício ao consumidor, né? Às vezes existem linhas de aromas que hoje têm antioxidantes, linhas de aroma que não contam, por exemplo, com subprodutos, tá? Então, linhas de aromas que sejam mais benéficas ao consumidor. E, obviamente, quando a gente fala sobre isso, entram a ideia dos aromas naturais, né? A gente não pode deixar de falar sobre os aromas naturais. Então, a tendência é que para os próximos anos, esse mercado de aromas naturais, o mercado de aromas plant-based venha a crescer. E com isso, obviamente, que os aromas idênticos aos naturais venham a crescer junto, tá? Porque a gente tem essa ideia de ter produtos que sejam clones aos naturais, produtos que a gente já saiba tem esse controle melhor e que eles tragam a sensação de saudabilidade, de naturabilidade aos produtos que a gente vai consumir, que o consumidor vai consumir na prateleira. Tá bom, gente? Não, isso não quer dizer que os aromas artificiais vão perder mercado, muito pelo contrário, eles vão continuar crescendo, porque os aromas artificiais eles são necessários para a gente criar sensações, né, no consumidor. Existem aromas que são muito difíceis de serem extraídos, né? Então esses produtos artificiais não vão perder mercado, vão continuar crescendo normalmente, mas a gente dá destaque a produtos naturais e idênticos aos naturais, tá bom? É, e aí, a gente falando sobre novas tecnologias, né, e tendências de mercado, né, a gente não pode deixar de falar sobre as novas tendências de 2023 que apareceram no final de 2023, que estão sendo empregadas no mercado de aromas. E aqui vem mais curiosidade, né?
A tendência é que futuramente a gente tenha a utilização de inteligência artificial para fazer a criação de aromas, tá? Então, como que a gente pode utilizar a inteligência artificial? Tem duas maneiras que já vêm sendo estudadas. A primeira delas é a descoberta de novos compostos químicos. Então, a gente tem uma biblioteca hoje imensa de compostos químicos na internet, né, de bases de dados com vários compostos químicos, e a inteligência artificial está ajudando a gente a captar diferentes compostos para gerar terceiros compostos. Então, naquela nossa ideia do A mais B dando C, né, a inteligência artificial ela faz milhões de combinações que o ser humano iria tomar muito tempo para fazer, e ela seleciona algumas específicas, né, que já sabe que vão ter características que a gente precisa. Então, o mundo de aromas vai começar a se desenvolver de maneira muito rápida por causa da inteligência artificial. E o segundo, né, é pelo estudo das sensações. Então, o que acontece? A inteligência artificial vai começar a emular, por exemplo, um ser humano e vai trazer insights e ideias para as indústrias do que o ser humano vai ficar interessado, em qual sensação o ser humano vai ficar interessado. Por exemplo, no chips, numa batatinha de churrasco, será que ele vai ficar interessado num aroma de picanha com alho? Ou será que ele vai ficar interessado num aroma de picanha com limão? Ou será que é um aroma de costela? Então, entendimento a inteligência artificial vai poder trazer, né, para fazer um melhor desenvolvimento de formulações alimentícias e também a gente refinar os nossos produtos finais. Então, é muito interessante a gente ficar ligado, né, no desenvolvimento de produtos com inteligência artificial também. Tá bom, pessoal? Isso foi mais uma parte de curiosidade, né? Então, como a gente projeta, né, para a gente terminar o nosso episódio, quando a gente projeta as perspectivas futuras, a gente vê um grande crescimento no mundo de aromas, a gente vê os produtos naturais, produtos plant-based crescendo muito, né? E também a gente vê que a inteligência artificial vai ser muito utilizada para a gente refinar essas formulações alimentícias e um maior ajuste fino, né, nas formulações alimentícias devido ao crescimento da tecnologia. Então foi isso, pessoal. Eu agradeço a presença de vocês no nosso podcast. Reitero novamente que se inscrevam no nosso canal e também queria deixar o meu muito obrigado. E esse foi o nosso primeiro episódio do TotalCast. Um abraço e até a próxima.